Oi! Hoje é a resenha do conto Os Mínimos Carapinas do Nada, de Altran Dourado. Na cidade de Duas Pontes era muito conhecida uma prazerosa ocupação, a carpintaria. Os carapinas do título do conto são os carpinteiros. O pessoal ali da cidade costumava fazer grandes questionamentos sobre esta arte, sobre esse ofício. Muito se falava, e de se tanto discutir sobre o assunto, os carapinas foram categorizados em três formas. A primeira categoria são aqueles carapinas que apenas manipulam a madeira como forma de obter algo útil, um utensílio para alguma coisa. Já a segunda categoria são aqueles que, após trabalhar a madeira, acabam produzindo algo que se possa ser chamado de arte, uma obra de arte, onde inclusive o carpinteiro, o carapina, ele assina o nome. Mas, na verdade, é a terceira categoria que mais chama atenção, porque simplesmente o carapina, enquanto está manipulando ali a madeira, dando novas formas, ele está exercendo o objetivo do nada, da procura pelo nada. Bom, se você também não entendeu direito exatamente o que é essa terceira categoria, eu também não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Os Mínimos Carapinas do Nada foi publicado por Altran Dourado em 1987. Este autor nacional publicou vários livros, romances, contos e também ensaios. E esses ensaios são justamente sobre a arte de escrever. Eu vou falar especificamente sobre isso daqui a pouco. Mas aqui sobre esse conto, a gente pode dizer que não se trata de uma história convencional, aquela narrativa com um começo, um meio e um fim. O que vemos aqui no conto, na verdade, é um apanhado bem geral ali sobre essa profissão, esse ofício dos carpinteiros, os carapinas. Então, o narrador passa muito por cima sobre alguns personagens durante boa parte do texto. Assim, depois de um certo momento, acaba aparecendo, surgindo um fiapinho de história. Minha avaliação do conto. Este é o típico texto onde você começa a ler e tem dificuldades de entendê-lo. Sim, o linguajar adotado pelo Dourado não é muito fácil, não causa uma boa leitura, ou melhor dizendo, uma fácil leitura. Sabe aquele texto que parece que o autor quer complicar, se valendo de algumas palavras um pouco difíceis, uma construção frasal também mais complicada? Pois é o caso aqui neste conto. Confesso que durante muito tempo eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer na verdade. E eu precisei ler mais de uma vez para ter certeza do que se tratava o conto. Uma dificuldade, por exemplo, é que o narrador ele demora a se apresentar o que ele é ali naquela relação. Porque ele basicamente ele fica expondo sobre esta profissão dos carapinas. E durante isso ele apresenta vários personagens que não têm a ver com ele. Só depois, lá pela metade do texto, aí sim, digamos que ele começa a participar da história e parentes dele também. E só então, exatamente quase no desfecho, que a gente entende perfeitamente qual é a relação dele, protagonista-personagem. Aliás, não é um protagonista dessa história, né? O narrador dessa história, o que tem a ver com tudo que ele havia contado antes. Exatamente isso acontece na última frase do conto. Mas atenção, não estou dizendo que com isso é um texto ruim. Não, está longe de ser mal escrito. O problema é que talvez ele seja lapidado demais. Propositadamente, ele é construído de uma forma que incomoda. E podemos dizer também que tem a ver com a história, né? A carpintaria
É a ação de você manipular a forma da madeira, tentando encontrar um bom produto. Isso tem tudo a ver com literatura, né? E disso podemos falar sobre os livros de ensaio do Altran Dourado. Foram vários que ele escreveu sobre a arte da escrita, mas me chamou a atenção o último deles, que eu vou destacar um trecho aqui que ele escreveu. Olha só. Ser simples é a mais difícil das tarefas. Não pense em venda. Vender livros é função de editores e livreiros, não sua. Todos os dias, antes de começar a escrever, lia um poema de qualquer grande poeta da minha língua. Em geral, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Murilo Mendes e João Cabral de Melo Neto, que são os meus poetas preferidos. Esse é um trecho extraído do último livro dele, O Breve Manual de Estilo e Romance, onde ele trata sobre como devemos ser artesão das palavras enquanto estamos escrevendo e que precisamos procurar uma forma mais fluida, mais simples e direta para alcançar o leitor. É curioso ele dizer isso num dos seus livros, e aqui nesse conto ele fazia praticamente o contrário, porque toda a forma que ele construiu esse conto com um palavreado mais difícil, não dá para dizer que ele está facilitando para o lado do leitor, né? Mas que ele está sendo um artesão das palavras, aí sim está. Não dá para dizer que ele está fazendo um texto pedante, por exemplo. Não, ele sempre está medindo as palavras, mesmo que não sejam palavras corriqueiras, tranquilas de serem entendidas. Não, ele está sendo de fato ali um carapina também. Mas acho que ele não procura o nada. Ele quer sim encontrar algo mais de conteúdo, mesmo que para isso ele possa causar uma má impressão a quem lê. Contraditório, né? Mas é o que acontece aqui neste conto do Dourado. E uma outra coisa que a gente tem que destacar é o final, o desfecho aqui desta história. Somente lá nas últimas linhas a gente percebe que tudo aquilo que a gente viu anteriormente, na verdade se tratava de um preâmbulo para ele expor um outro nada, mas pelo menos agora sim muito bem relacionado com o protagonista. Mas é uma coisa bem sutil. De um modo geral, é muita tinta para dizer pouca coisa. Eu faço até uma comparação com outro conto que a gente já viu aqui no projeto, bem lá no comecinho, que era O Vitral, de Osman Lins. Era um texto bem curto, não chegava a 2 páginas, mas ele também tinha um mote bem suave, bem pequeno, sutil, do mesmo modo que acontece aqui no final dessa história do Altran Dourado. Só que lá, Osman Lins não enrolou. Ele fez um texto muito suave, simplista, até demais, o contrário desse daqui. E o objetivo final foi o mesmo. Era uma coisinha bem leve. Só que lá no primeiro conto, você estava já flanando com a história bem delicada. E aqui você sente todo o peso das palavras sobre os ombros. E quando chega no final, pode ser que você se decepcione um pouco. Foi o meu caso. Então, por essas e por outras, para os mínimos carapinas do nada de Altran Dourado, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, começamos mais uma trinca de resenhas aqui dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto isso, curto aqui do lado algumas dicas de outros projetos de contos. E até mais!